Olá, alunos, aqui é o professor Luiz, professor de Química, e daremos início ao estudo da evolução dos modelos atômicos. Bem, nessa primeira parte da segunda unidade, onde a gente vai trabalhar como se desenvolveu a ideia dos modelos atômicos, a gente vai se dedicar aos 4 principais modelos, e cientistas que trabalharam aí sobre como representar o átomo. Bem, do ponto de vista científico, do ponto de vista da química, quando a gente fala de átomo, a gente não consegue trabalhar esse átomo isoladamente. A partir disso é que os químicos, os físicos, os cientistas criaram uma forma de representar o átomo, que seriam as imagens, como eles poderiam imaginar esse átomo. A ideia aí é criar uma imagem, criar uma figura, um desenho, uma representação que pudesse representar as propriedades, a constituição e o comportamento desses átomos. É sabido que às vezes a gente não consegue dizer o que a teoria diz, Então a gente teria que encontrar uma forma de representar essa teoria, e é a partir daí que a gente tem a evolução dos modelos atômicos. Os primeiros modelos se iniciaram lá na Grécia Antiga com os gregos. Tem o Demócrito e o Leucipo, que tiveram as primeiras ideias sobre esses átomos. Segundo eles, tudo seria formado, a matéria seria formada por pequenas partículas indivisíveis. Daí eu tenho o nome átomo, que do grego é não tomo partes, que é aquilo que não pode ser dividido. No entanto, as ideias dos gregos, do Demócrito e Leucipo, não puderam ser comprovadas na época, que eles somente teorizavam sobre a forma com que o átomo poderia ser representado. A ideia de que o átomo seria a constituição da matéria, por muito tempo ficou esquecido. Somente no século XIX é que a gente tem alguns cientistas, e aí a gente tem o trabalho de Dalton. Dalton, a partir de 1803, ele retornou aí com as ideias dos gregos. No entanto, Dalton, em 1803, enunciou o modelo atômico dele, que ficou conhecido como bolinha de bilhar, que a matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Para Dalton, então, o átomo seria semelhante a uma bolinha de bilhar. Todos os átomos seriam assim, diferenciando-se somente pela massa e tamanho. Então, Dalton ele percebeu que cada átomo poderia ter uma representação diferente, mas a ideia geral é que todos seriam em formas de bolinha de bilhar, completamente maciços, com massa, e esféricos. No entanto, o erro do modelo de Dalton é a parte final aí da definição, que é que o átomo não poderia ser dividido, o átomo seria indivisível. O modelo seguinte, o segundo modelo pela ordem cronológica, é o modelo de Thomson, J. Thomson, em 1898. Ele definiu o átomo como sendo carregado por uma carga positiva, não maciça,
incrustada de elétrons, que seriam partículas negativas, de modo que sua carga elétrica total fosse nula. Então, o átomo para Thomson é uma partícula esférica com carga positiva que incrustada de elétrons que são negativos, de modo que a quantidade de positivo é igual à quantidade de negativo. Então, o átomo para Thomson seria neutro. Diferentemente de Dalton, aqui no modelo atômico de Thomson, eu tenho a divisão do átomo em duas partículas subatômicas. A representação, a imagem do modelo de Thomson é a imagem do pudim de passas, onde eu vou ter a parte esférica redonda carregada positivamente e as passas, seriam os elétrons. Em 1911 eu tenho agora o modelo atômico de Rutherford, que a gente pode dizer que é um modelo quase perfeito, é um modelo do sistema planetário. Para Rutherford, o átomo é descontínuo e é formado por duas regiões. Então, aqui a gente não tem mais a ideia de maciço, O átomo não é todo coberto por uma massa, não é oco. Ele é descontínuo, formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo ele é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. A eletrosfera é uma grande região vazia onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então, o modelo de Rutherford em 1911 é um modelo que faz analogia ao sistema solar. Em só uma observação que em 1932 o cientista Charles Vicki ele descobriu o nêutron. Dessa forma, o modelo de Rutherford passou a ter nêutrons no núcleo também, já que o modelo atômico de Rutherford ele foi desenvolvido em 1911 e em 1932 eu tenho aí a introdução do nêutron. O nêutron seria o responsável por estabilizar o núcleo, E por fim chegamos ao modelo atômico de Bohr, também conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. O modelo de Bohr foi introduzido em 1913, 2 anos após o modelo de Rutherford. Ele propôs que o modelo atômico, modelo de átomo, eles seriam formados por órbitas circulares, e não vai ter mais o conceito de órbitas elípticas, como no sistema planetário de Rutherford. Ele aprimorou a ideia de Rutherford, por isso que é chamado de modelo Rutherford-Bohr. Ele pegou algumas coisas e deu um destaque a mais. Então, os elétrons no modelo de Bohr se moviam em órbitas circulares e cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante. Então, aqui no modelo de Bohr é um modelo quantizado. Cada órbita vai ter uma energia que a gente sabe que seriam representadas por letras, O K seria a primeira camada, a camada L, a camada M, N, O, P e Q. Então a gente vai ter esses níveis de energia aí. A ideia do modelo de Bohr é uma ideia que melhorou o modelo de Rutherford e deixou de lado a questão das órbitas elípticas. O modelo de Bohr é um modelo quântico que quantiza, dá uma quantização para cada uma das órbitas. Assim chegamos ao final dessa aula sobre a evolução dos modelos atômicos, falando dos principais modelos e os modelos que são mais cobrados em provas, que são os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e o modelo de Bohr. Entre cada modelo atômico, claro, teve estudos que contribuíram para essa ideia final. Então, a gente vai ter outros cientistas que contribuíram muito para o trabalho desses que levaram o nome do cada um dos modelos. Então, até a próxima.